Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia aí que a gente vai passar por alguns assuntos importantes aí que movimentaram a Bolsa Asiática, o mercado asiático nessa madrugada. Vamos falar aí também do relatório da OPEP, que saiu ontem aí, enquanto a gente estava aqui no programa, então a gente vai trazer os principais pontos desse relatório e a gente vai falar de alguns assuntos que pipocaram lá em Davos. Mas a gente também tem hoje uma surpresa especial aí, porque a gente inicia o nosso bloco de entrevistas aqui no ICL Mercado Investimentos, então a gente vai ter um programa um pouquinho diferente hoje. Mas antes de tudo isso, André, como você está nessa manhã? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje um pouco da inflação por renda também, que saiu os dados finais do ano de 2023. A inflação foi menor para as pessoas com menor renda, um bom sinal. Vamos falar um pouco das falas de Davos. Nossa grande hoje estreia, que provavelmente toda quinta-feira a gente vai começar a fazer isso, fazer entrevistas com economistas importantes, jovens economistas também. Hoje a gente vai trazer um nome de muito peso, inclusive, o professor Lacerda, para quem não conhece. Mas vamos, antes de tudo, vamos falar então da nossa agenda do dia, Débora, por favor? A nossa agenda hoje, né, ela está aí também um pouquinho esvaziada, não está tão cheia quanto a de ontem, né? Ontem a gente teve uma agenda bem repleta de indicadores, isso mexeu muito com os mercados, mexeu muito com as expectativas também, principalmente em relação aos juros nos Estados Unidos. Hoje a agenda vem um pouquinho aí mais enxuta e vem aí com alguns dados importantes, sobretudo lá na Europa. Então a gente tem ali um relatório mensal de petróleo sendo divulgado na França. Temos alguns relatórios trimestrais também ali divulgados pelo Banco da Inglaterra, que mostram ali as condições de crédito, condições bancárias no Reino Unido. Inclusive, já adiantando, a gente teve aumento da inadimplência por lá e da expectativa de inadimplência. Temos a taxa de desemprego da OCDE em seguida, sendo divulgada aí, na verdade foi divulgada às 8 da manhã. Um ponto que devia ficar também no radar, inclusive estava aí acontecendo até agora, o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, estava participando de um evento e deve ter aí falas importantes que podem repercutir hoje no mercado. Como eu falei, essa semana a política monetária está muito no centro, então deve ter algum movimento acontecendo em Nova York hoje na abertura dos mercados. Temos a ata do Banco Central Europeu sendo divulgada hoje também, então, aí em relação à última decisão de política monetária. E temos um dado importante que saiu às 10h30, que inclusive já mexeu aí com as expectativas de abertura também em Nova York, que são as construções e moradias iniciadas e permissões para as novas obras dos Estados Unidos, que já adiantando, ficaram acima do esperado. Então, a gente tem aí alguns indicadores também que saem agora às 10h30, estão saindo, né? Estão sendo digeridos pelo mercado ainda. Pedidos de auxílio-desemprego que também, eu já adianto para vocês, ficaram ali abaixo do esperado nesse caso. Agora, 12h15, a Christine Lagarde vai falar lá num painel do Fórum Econômico Mundial. Temos ainda estoques de petróleo sendo divulgados hoje à tarde. E a gente tem mais uma participação do Rafael Bostic em outro evento. Outro ponto aí que também deve ficar aí no radar. Então, pensando em Estados Unidos, auxílio-desemprego e novas moradias, algo que deve pesar bastante hoje para pensar naquelas expectativas para juros, e as falas do Rafael Bostic também estavam aí na centralidade da agenda. Ótimo, Débora. Então, já vamos falar então das aberturas de mercado, né? A nossa notícia que a gente coloca toda manhã aqui para vocês verem, para vocês terem conhecimento sobre tudo o que acontece, tudo que vocês devem esperar, o que deve influenciar o mercado, né? Mas como que estamos com as bolsas asiáticas aí que já fecharam, Débora? Olha, hoje elas fecharam positivas, né? Depois de uma sequência negativa aí uma sequência de perdas nas bolsas asiáticas, hoje elas voltam para o terreno positivo majoritariamente. A exceção ficou com o Japão. Ele não caiu de forma intensa, ficou muito próximo à estabilidade, perto do 0 a 0. Teve uma leve queda aí de 0,03, o Nikkei 225, mas quem se destacou hoje foi o Hang Seng. E apesar da gente ter tido ontem um dia negativo, com as expectativas de juros subindo lá nos Estados Unidos, o monitoramento do CME Group apontando ali para uma menor probabilidade de cortes em março, já chegamos a 53%. Para quem lembra, ontem no comecinho do programa a gente estava perto dos 60% de probabilidade, agora a gente já cai para 53% no monitoramento, mas esse movimento acabou não chegando com toda a força que derrubou o mercado nova-iorquino e global ontem, não chegou com essa força na Ásia. Por quê? A Ásia teve um descolamento
muito impulsionado pelo setor de tecnologia. A gente teve resultados trimestrais ontem sendo divulgados, a gente teve o resultado da Taiwan Semiconductor Manufacturing, que é uma importante fabricante de chips, né, uma fabricante global de chips, e ela teve ali queda no lucro em relação ao ano passado, mas teve alta no lucro em relação aos trimestres anteriores e ficou com o lucro acima do esperado. Isso injetou um ânimo ali na Ásia e as bolsas mais intensivas em tecnologia, como é o caso do Hang Seng, acabaram aí se favorecendo. Hang Seng recuperou uma parte das perdas, mas longe de recuperar a semana, subiu 0,75 aí nessa madrugada. E a gente tem aí esse movimento, principalmente vindo desse setor de tecnologia, que pode impulsionar a abertura da Nasdaq hoje. Então, aqui um dia que a gente tem um radar mesmo na política monetária, mas o setor de tecnologia, que é sensível a juros, pode aí se safar disso por conta desse movimento positivo vindo da Ásia. Ótimo, Débora. Vamos agora para o Bloco do Brasil. Vamos chamar já o nosso convidado do dia, professor de economia da PUC. Foi nosso professor, inclusive, na PUC São Paulo, foi meu orientador na PUC São Paulo. Foi ex-presidente do COFECOM, trabalhou na equipe de transição do governo Lula na pasta do planejamento, atualmente no BNDES, assessor da presidência e também membro do grupo de estudos especiais do BNDES, professor Antônio Correia de Lacerda. Muito bem-vindo aí nessa estreia aí do nosso bloco de entrevistas aí do Mercado de Investimentos. Bom dia, André e Débora, uma satisfação falar com vocês e todos que nos acompanham. Perfeito, professor. Vamos falar então um pouco aí do Brasil, né? Porque a gente já teve alguns dados liberados agora do mês de novembro, dados até surpreendentes, né? Que melhorou um pouco o setor de industrial, o setor de serviços também deu uma aquecida agora no mês de novembro. A possibilidade é que em dezembro também a gente tenha um bom resultado. O próprio Ministério da Economia, da Fazenda, né? Acredita que você vai ter um crescimento econômico no quarto trimestre. Então, o que você está achando aqui sobre o que deve acontecer aí nesse final de ano e qual que deve ser o resultado final para 2023 da economia? Bem, de fato, os resultados de desempenho, tanto do crescimento econômico como da inflação, foram muito positivos em 2023. Né? Se nós tomarmos ali os principais prognósticos do início do ano, apontavam para um crescimento do PIB inferior a 1%. E seguramente vai fechar acima de 3% em 2023. A inflação menor do que a prevista, o desempenho da Bolsa de Valores também bem melhor do que o esperado, né? Um crescimento de mais de 20%. Então, isso aponta, né, para um 2024 que tem desafios, sem dúvida, mas que provavelmente teremos a repetição do fenômeno que ocorreu em 2023, ou seja, as expectativas de crescimento serão revistas para cima, né? Em função de um quadro muito favorável. Né? Outro destaque de 2023 foi o superávit na balança comercial, né? De quase 100 bilhões de reais, 100 bilhões de dólares, melhor dizendo, e que se mostra muito consistente com as expectativas que se tem com relação ao petróleo, né? Principalmente a balança do petróleo, mas também o setor agro, né? Com um grande desempenho. Então, esses fatores, junto com outros aspectos estruturais que estão sendo implementados no Brasil, como a política de neoindustrialização, o plano de transição ecológica, o novo PAC, né, deverão impulsionar os investimentos e se traduzindo no curto e médio prazo em mais crescimento da economia, geração de renda e emprego. E, professor, com a volta aí da inflação dos alimentos, agora nesse finzinho de ano, o que a gente pode esperar para a inflação de 2024 aí ao longo do ano? Bem, o centro da meta para 2024 é apertado, né, de 3%, e certamente a pressão dos alimentos se fará sentir. Por outro lado, nós teremos também a acomodação de vários preços, favorecidos também por uma certa valorização do real frente ao dólar, né, que é muito provável acontecerá em função não só dos resultados da balança comercial, que são muito positivos, mas também o ingresso de recursos que virão para aproveitar as oportunidades aqui no mercado brasileiro. Então, a inflação deverá fechar muito próxima da meta, né, considerando aí a margem,
e nós teremos alguma coisa talvez próxima de 4%, quer dizer, uma inflação bastante controlada. Professor, aí, você deve ter visto, né? Todo mundo viu, né? O terrível editorial do Estadão, né? Falando sobre o Guido Mantega, né? Eu até publiquei lá na minha conta do X lá, que eu acho um absurdo, né? O Guido Mantega, ele foi ministro do melhor momento do governo Lula. Ele conseguiu fazer com que o Brasil saísse da crise econômica de 2008, a pior crise econômica que o mundo já teve antes da pandemia, sem grandes arranhões. Não estava nem na equipe econômica da Dilma em 2015. A recessão foi resultado justamente do Levi, que sai ileso sempre das discussões, mas mesmo assim parece que nós, heterodoxos, né, eu, Lacerda, Débora, Guido Mantega, não podemos fazer nada, que sempre a culpa é nossa, né? Então, por causa que ele quer assumir a vaga na Vale, né? O Lula quer indicar para ele, né? O que você acha de toda essa situação aí? Você que já está apanhando um pouco mais tempo do que eu, Lacerda. É verdade, é um absurdo, né? Esse patrulhamento que se faz com todos aqueles que apresentam uma visão um pouco diferente da corrente principal do pensamento econômico, né? Aquela que é, vamos dizer, mais aceita pelo mercado financeiro e pelos economistas liberais. E como você já destacou, o Guido Mantega é um dos melhores quadros que nós temos, né? Já testado, foi o ministro da Fazenda mais longevo que tivemos na história do Brasil, prestou serviços também como presidente do BNDES, tem tido uma contribuição muito boa para o desenvolvimento e fará, sem dúvida, um grande papel na companhia Vale, né? Tanto no conselho de administração, porque ele leva uma visão diferente daqueles que lá estão, que tem apenas uma visão mais voltada para o mercado, né? Portanto, levará uma visão diferente e positiva. E se eventualmente vier a assumir a presidência da Vale, num sentido muito mais estratégico do que ela poderá representar hoje, né? Isso não significa agir em detrimento dos valores do mercado, né? Da sustentabilidade, da lucratividade. Tudo isso tem condição de ser preservado, mas com uma visão mais estratégica da contribuição que a Vale do Rio Doce pode oferecer para o desenvolvimento brasileiro, né? Nós temos aí toda essa questão dos minerais nobres, né? Com a transição energética, o carro elétrico, o hidrogênio verde. Então, todas essas empresas, Vale, Petrobras e outras empresas, exercem um papel estratégico muito relevante. E o Guido Mantega é um quadro mais que preparado para exercer qualquer cargo, seja no setor público, seja no setor privado, e a par de todo esse preconceito que há, né, esse ranço, muitas vezes de caráter ideológico, ele poderá desempenhar um papel muito relevante. Ô, professor, eu gostaria muito de agradecer aí a sua participação no programa, uma estreia. Não teria como escolher outro nome, até pela importância que você sabe aí que você tem na minha carreira como economista. Então, para mim é muito especial aí conversar com você. Então, eu queria agradecer e já pedir para você dar um tchau aí para a nossa audiência. Muito obrigado. Foi uma satisfação revê-los, né, André e Débora. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, eu tenho acompanhado. E muito bom, vamos em frente e que tenhamos todos um 2024 de muito sucesso, paz e saúde para todos. Ótimo, Lacerda, muito obrigado. Obrigada, professor. Então, vamos falar então agora, Débora, do IPEA, né, o estudo do IPEA que saiu agora, né, mostrando a inflação por extrato de renda, né? Então, no último mês, né, você teve uma inflação de alimentos que pesa mais no bolso das pessoas mais pobres, só que no ano como um todo, a gente tem, então, uma situação que mostra que a inflação foi menos pesada para as pessoas com menor renda do que para as pessoas com renda maior, né? Vamos colocar aqui, inclusive, o gráfico para a gente observar, né? Que você vê que você teve quase que uma uniformidade nesse mês, justamente porque você teve também um aumento do preço da passagem aérea. A passagem aérea é o item que mais influencia as pessoas de renda alta, né? O maior influenciador das pessoas de renda alta nesse momento, né? Mas você vê aí que existe uma escadinha, né, quando a gente observa no anual, porque no ano de 2023 a inflação foi de 4,62. Só que a inflação para a pessoa de renda muito baixa foi de 3,27 e para de renda baixa foi de 3,72 e para de renda
baixa média foi de 4,27, ou seja, todas essas pessoas, que é uma boa parte da população brasileira, sentiram menos a inflação do que a inflação oficial. A inflação foi mais pesada para as pessoas a partir da renda média, que é de 4,83 para as pessoas de renda média, 5,15 para as pessoas de renda média alta e 6,22 para as pessoas de renda alta. Muito porque você teve uma combinação de queda do preço dos alimentos durante todo o ano e o aumento mais profundo de itens de luxo e de maior uso da classe média alta brasileira, como, por exemplo, combustíveis, mesmo os combustíveis ajudando, né, nesses últimos meses do ano. Então, esse é o retrato, Débora, de como funcionou a inflação brasileira e qual que foi o peso da inflação brasileira em 2023 aí para a população brasileira, para a população como um todo, né? E um quadro que normalmente a gente não vê, né, da inflação pesando mais nas rendas mais altas, e aí a gente tem realmente fatores bem específicos que levaram a isso, e pesando menos para os estratos de renda menores. Então, esse é um quadro que a gente não está acostumado realmente a ver, mas que perdurou aí praticamente o ano todo, né? Vamos falar então de petróleo agora, né? Porque ontem, né, à tarde saiu o relatório da OPEP, né? E muita coisa aí muita coisa aí a gente pode levar aí, porque isso daí deve influenciar bastante o mercado de petróleo, já que é uma sinalização oficial da entidade, né? Mostrando como que ela quer interferir na demanda global, na oferta global de petróleo. Então, o que você trouxe aí para a gente, Débora, desse mercado de petróleo aí, o que a OPEP está pretendendo, né? Olha, o relatório da OPEP, ele acabou mostrando, né, uma alta na projeção de demanda para o ano de 2024, inclusive com aumento em relação ao ano de 2023. Então, quando a gente olha tanto ali a demanda total do mundo, né, que vocês estão vendo aí na última linha, a gente está sempre esse dado em milhões de barris de petróleo, tá? Então, por dia, tá? Então aqui, sempre que eu falar esses números, a gente tem que ter em mente que são milhões de barris de petróleo por dia. Então a gente teve um aumento aí de 2,20%, né, na demanda total estimada para o mundo em 2024, então em 104,36 milhões de barris de petróleo por dia. E essa demanda ela vem mais dos países não membros da OCDE, que tiveram um aumento aí de 3,90%. A gente tem a China também com uma alta grande em relação a 2023. Lembrando aqui que a China ela teve ali um momento que não se estimava aumento de demanda praticamente até metade do ano passado. Foi a partir de agosto do ano passado que a gente passou a ter, né, esse aumento de demanda estimada para a China, justamente aí por uma perspectiva de alguma aceleração da economia chinesa. Então, a gente continua vendo isso agora para o comecinho de 2024. E o total da OCDE, aí, entre todas as categorias mostradas no relatório, é a que menos cresce, mas a gente tem também um incremento aí na demanda estimada para a OCDE. Quando a gente vai já para a parte da oferta, né, da produção de petróleo, a gente vê que a produção total ali fora da OPEP, ela está maior do que a produção dentro da OPEP. Então, é estimado um aumento de 1,34 milhões de barris de petróleo por dia aí, na produção fora da OPEP, totalizando aí 70,4, e a produção da OPEP sobe só 0,8 na oferta estimada para esse ano, em 28,5 milhões de barris de petróleo por dia. O que a gente vê daqui? Né, que os países produtores de fora da OPEP devem acelerar, sim, a sua produção. Então, a gente tem aí um aumento importante dessa produção fora da OPEP, mas dentro da OPEP o aumento foi muito pequeno. Né? Então, a gente vê mais essa expectativa de oferta vindo de fora da OPEP. E aqui a gente tem um ponto importante, até porque a OPEP ela vem cortando, inclusive, suas projeções de oferta, cortou no fim do ano passado uma quantidade importante de barris de petróleo por dia. E a gente vê nisso, né, uma tentativa da OPEP jogar o preço do petróleo para cima, que vem sofrendo muita volatilidade. Então, aqui a gente vê mais uma vez, né, a produção da OPEP não acompanhando a própria estimativa deles de demanda, justamente para tentar aí majorar o preço do barril de petróleo internacionalmente. Ótimo. Vamos para Davos, né, que está acontecendo ainda. Davos é meio esvaziada, né? O Milei falou que Davos é muito comunista, né? É meio socialista, né? Davos
estava meio socialista, né? Até, não sei se vocês viram aí, você viu aquela foto dele esperando o avião no aeroporto lá, que ele pegou uma linha, né? Uma linha de carreira normal, né? Isso daí só atrapalhou, na verdade, os outros coitados lá, né? Fazendo aquele marketing que a gente conhece bem, né? Não precisa nem falar aí, né? Até gente MBLers que ganharam auxílio emergencial e estão pagando de pobreza, né? Estão inventando um monte de coisa, né? Ele fez isso, mas em Davos, né? Acho que é por isso que o Milei achou que está muito comunista Davos. Eles estão com um questionamento bem importante, que é quando vocês vão taxar a riqueza extrema, né? A gente viu, né? Muitos questionamentos, principalmente daquele relatório da Oxfam lá, que aumentou muito a quantidade de bilionários. Muito a quantidade de bilionários. Os dados da GV ontem mostram que enquanto você tem que a população brasileira como um todo cresceu 33% a renda, né, entre 2017 até 2022, que mais ou menos é a inflação desse período, né, um pouquinho maior do que a inflação, então teve um crescimento muito baixo. Para as pessoas muito ricas do Brasil, cresceu 97%, então mais do que superar, ganharam bem mais, então aumentou a disparidade de renda, né. Tem gente que está falando que isso é um elogio, que cresceu 33%, mas tem que fazer conta de inflação, tá, gente? Então é importante isso, tá? Então vem a pergunta, né? Quando que a gente vai taxar os super ricos, Débora? Então, uma pergunta importante, né? Porque já está passando da hora da gente ter, né, essa taxação dos super ricos, que são grandes concentradores de renda e têm concentrado cada vez mais renda. E essa pergunta é que não quer calar. Quando a gente vai tomar essa decisão? Isso é um ponto importante que a gente tem que começar a lembrar agora, porque a gente está num momento que até a própria existência do trabalho, né, por causa de um monte de ferramentas, inteligências artificiais, cada vez mais automação, vão fazer com que exista menos trabalho disponível, né, daqui a alguns anos. Então, a questão do trabalho também está começando a ser discutida. E quem detém os meios de produção, né, lembrando o nosso querido velhinho Marx, né, o barbudo, é que vai ganhar o capital, né? Se não vão se dividir a renda desse fruto extra e dessa ausência de trabalho para todos os trabalhadores, não. Os donos das ferramentas de inteligência artificial, as mais potentes, que vão acabar lucrando com isso, né? Então, essa taxação de super ricos também acaba precisando entrar para você ter, então, até de onde tirar para a gente resolver essa questão do trabalho, né? Questões de renda mínima, elas vão ter que acabar entrando cada vez mais no radar por causa dessa nova configuração de mercado de trabalho que está se apresentando ao mundo. Então, vamos começar a taxar os super ricos, porque a gente está acabando com o mundo para 1% da população mundial conseguir ter paz e tranquilidade e viver com o maior conforto possível, né? Exatamente. E agora a gente vai aí para a abertura dos mercados já, né? Hoje um dia bastante volátil em todas as bolsas, né? Quando a gente olha o Brasil, a gente teve aí uma queda aprofundada. Inclusive na abertura a gente estava mais perto do 0 a 0, o Ibovespa estava aí oscilando próximo do zero, mais no terreno negativo. Agora já aprofunda as perdas aí em 0,33. Quem mostra um pouco de recuperação hoje é o próprio petróleo Brent, né, que está também entre perdas e ganhos. Então, há pouco tempo ele estava positivo e agora volta a cair. Como vocês veem, o petróleo está muito volátil, está realmente oscilando entre perdas e ganhos e pode ser um fator aí importante para a recuperação de ações ligadas ao petróleo, que vem caindo aí ao longo da semana. Então, vem sofrendo bastante. E hoje pode ser que com a recuperação, se a gente tiver alguma recuperação, ela conseguir ter fôlego para se manter, a gente vai ter algum reflexo aqui na nossa bolsa. Aqui um ponto importante que a gente tem aí para falar é justamente o impacto que a mineração e a siderurgia têm tido nessa semana, né? A gente veio desde a semana passada com um viés bem negativo para esse setor, e ele continua com esse viés negativo por conta do minério de ferro negociado em Dalian na China, que vem renovando as perdas por conta aí dos dados divulgados na China não terem surpreendido tanto positivamente. Então, isso deu ali uma derrubada maior no minério de ferro, e isso tem impactado bastante a nossa bolsa. Vale é o nosso maior peso individual, a gente estava falando de Vale até agora, é o maior peso individual aqui da nossa bolsa, e uma queda no minério de ferro acaba pesando bastante, não só na Vale, como em outras empresas de siderurgia, né? Caso de CSN, Gerdau, que vem num momento muito ruim. Ontem chegaram a cair quase 3%. Então, esse também é um ponto para ficar no radar. E a gente tem os dados aí sendo divulgados
lá nos Estados Unidos de auxílio-desemprego e novas moradias. Os dois surpreenderam de uma forma negativa, vamos pensar assim, mas negativa do olhar do mercado para os Estados Unidos, porque a gente teve aceleração nas novas moradias e menos pedidos de auxílio-desemprego. O que mostra isso? Mercado de trabalho por lá pode estar voltando a se aquecer ou desaquecendo num ritmo que eles não gostariam. E também a gente tem as novas moradias mostrando ali um impulso no setor imobiliário dos Estados Unidos, que acaba tendo ali um impacto em outros setores ligados ao setor imobiliário. A gente sabe que o setor imobiliário é um motor econômico, então isso pode trazer ali algum sentimento de aquecimento na economia dos Estados Unidos e por isso a gente teve hoje a volta das treasuries acelerando, né? Quando a gente tem esses resultados que mostram algum aquecimento na economia aí do país norte-americano, normalmente as treasuries respondem em alta, porque começa a se pensar, né? E aí a gente tem que pensar com a cabeça do mercado, que as taxas de juros não vão cair na velocidade que se gostaria e também não vão cair tão cedo. E aí isso traz um apetite pelo risco reduzido. Ponto importante é o S&P 500 abrindo positivo hoje. A expectativa era que a Nasdaq já abrisse positiva, que tivesse aí um dia já na abertura positivo, mas o S&P já começa a ter ali um ganho mostrado e esse impulso que pode vir para Nova York, como eu falei, não vão vir dos dados dos Estados Unidos, esse impulso vai vir pode vir dos dados da Ásia. Como eu falei, a gente teve um ponto importante de impulso ali no setor de tecnologia e isso deve bater principalmente na Nasdaq. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí o dólar fortalecido, né? Então, esse dólar fortalecido mostra aí realmente essa aceleração do rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, as treasuries. Então, isso mostra que essa aceleração, né, do rendimento, esse aumento do rendimento, a gente tem até um limite ali que temos com um patamar que é 4%. Desde o comecinho da semana, a gente vê as treasuries operando acima de 4%. Ontem não foi uma exceção e hoje isso deve continuar. Então, isso que está puxando o dólar para cima a 4,94 e também mostrando o dólar se fortalecendo frente aos pares pelo DXY. Mas um dia aí que pode ser positivo para Nova York, não só pela recuperação das quedas anteriores, mas também pelo setor de tecnologia, mas esse impacto não deve chegar com tanta força aqui na nossa Bolsa. Nossa Bolsa deve responder aí a outros pontos aí no dia de hoje. Acabamos, né, Débora? Acabamos. Dia especial, diferente, espero que vocês tenham gostado da novidade, mas a gente tem que lembrar vocês do dia 28, né? Porque estaremos aqui no domingo, às 8 horas da noite. A gente entra depois, o Eduardo, que vai apresentar o programa todo, o Mapa da Mina de 2024, né? Já é tradicionalíssimo, é o programa aí, modéstia à parte, é a melhor live que a gente faz aqui. Vamos falar, já que a gente tem muita participação nessa live, é a melhor live que a gente faz aí durante o ano, então é imperdível. Já entra aqui no link, se inscreve aqui, edu1.com.br, que a gente vai falar do que aconteceu no ano de 2023, a gente vai falar das nossas projeções para o ano de 2024. E lembrando, o Edu acertou tudo ano passado, então para você que quer entender melhor o cenário, para você que está preocupado aí com suas finanças, vale muito a pena. A gente está lá, já está nos bastidores, vendo aqui os slides, então tá bom, né? Tá imperdível aí, tem muito dado, muita informação boa aí mesmo, né, Débora? E é realmente um mapa aí para você saber que rota seguir com seus investimentos aí no ano de 2024 e não só isso, né? Fugir também aí de algumas ciladas. Então, imperdível realmente o Mapa da Mina, não deixem de se inscrever. Dia 28 a gente vai estar lá com vocês. E agora, gente, fiquem com o William De Luca, a gente está entregando no horário hoje, né? Então, rolezeiros que estão no chat, fiquem tranquilos, a gente vai entregar hoje no horário aí para vocês aí o rolê ICL a partir das 11h30, agora, né? 11h34, tudo bem que a gente também recebeu 5 minutos depois, né? Então, cumprimos nossa meta de meia hora. E amanhã, 11 horas da manhã, a gente está de volta aí, então, para sextar, né, Débora? Sextar com IBCBR, porque amanhã a gente tem termômetro do PIB aí para a gente ver para onde deve apontar esse dado importante que vai ser divulgado amanhã. Então, até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias.
Acesse de onde você estiver www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vamos embora! A revolução está só começando.